Eu vou falar para vocês brevemente da história de um jovem chamado Vicente, em francês, Vincent, e ele desafiou a Deus por causa do vazio que ele tinha no seu coração, e olha a resposta que ele teve. Eu vi a luz, é o que ele diz. E esse é um testemunho de muitas pessoas que não somente estiveram à beira da morte, mas um pouco além da beira da morte. Algumas pessoas chegam a afirmar que se sentiram flutuando fora do corpo, e até mesmo vendo o corpo de cima, ao mesmo tempo em que olhavam uma intensa luz dentro de um túnel que se abria à sua frente. Entretanto, por algum misterioso motivo, elas retornaram ao corpo e puderam adiar a partida dessa terra. Tem muitos estudos de neurociências que tentam entender esse fenômeno, que é conhecido por muitos como experiência de quase morte. Esse padre, Vincent Lafargue, que vive na Suíça, é uma das pessoas que relatam essa experiência. E ele diz, eu vi aquela famosa luz. No ano 2000, o Vincent era um jovem de 25 anos, católico, mas nas suas palavras, não muito praticante. Aliás, ele achava no direito de puxar as orelhas de Deus e ele cobrava satisfações de Deus pelas desgraças e pelos males do mundo. Era forte, saudável e tinha 3 profissões ao mesmo tempo. De manhã, locutor de rádio. Professor de francês à tarde. E à noite ele era um ator. E ele resume tudo. Como muita gente naquela minha idade, eu achava que eu era imortal. Mas o Vincent sabia que aquela exagerada aceleração na sua vida não podia continuar. E ele tinha se dado conta que tudo na sua vida estava acima dos limites da velocidade. E até um seu aluno de francês percebeu que ele tinha um tique. Tudo que ele dizia tinha um advérbio rápido. Vamos revisar rápido a tarefa. Vamos começar logo rápido essa aula. Tudo que tinha que ser rápido para ele. E conta ele, eu estava mesmo pensando naquela noite, na minha moto, e comecei a falar com Deus no meu coração. E eu falei, sei que eu estou indo rápido demais, e que esse sinal da minha voz diz alguma coisa sobre a minha vida. Eu estou fazendo coisa demais, e eu gostaria de frear um pouco. Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, principalmente porque eu amo tudo que eu faço. E esse jovem acelerado lançou a Deus um desafio misturado com súplica. Se você, Deus, é tão inteligente, se você, Deus, existe mesmo, por que você não tenta me impedir? Foi quando começou a experiência inesperada dele. Ele conta assim, eu estava parado no sinal vermelho e naquela hora, com muita clareza, uma voz mais forte do que a música que eu estava ouvindo no meu fone de ouvido começou a me falar. E aquela voz muito suave e gentil e que não tinha nada a ver com a voz da minha consciência me perguntou 2 vezes. Você está mesmo consciente do que está me perguntando? E nas 2 vezes em voz alta, sem saber o que eu estava fazendo, eu respondi, sim. Quando o semáforo abriu, o Vincent mal conseguiu avançar 100 metros quando bateu de frente com um carro que vinha a 80 km por hora. Era mais ou menos a mesma velocidade da sua moto e o impacto foi brutal. A motorista do carro tinha um celular, o que não era comum no ano 2000, e ela ligou na hora para a polícia, em vez de ligar para a ambulância, porque ela tinha certeza de que eu estava morto, quando ela me viu misturado numa poça de sangue. Mas foi isso que salvou a minha vida, porque depois a gente ficou sabendo que a ambulância estava longe, presa no trânsito, e o carro médico da polícia estava do lado e chegou em 2 minutos. As graves fraturas que ele tinha sofrido provocaram hemorragia interna, e ele estava sangrando muito por dentro quando ele foi levado para um hospital de Genebra. E um médico entendeu rapidamente que ele estava morrendo ao ver a mancha mostrando a hemorragia. Só que era um médico que não estava atendendo, era um doutor que já tinha encerrado o seu expediente, estava tomando um cafezinho do lado de lá. Quando ele viu que aquele jovem tinha passado, ele pediu para ver o raio-x. E a situação era tão grave que ele correu para a sala de operações. E enquanto ele estava correndo, o coração do jovem parou de bater. Sobre o que aconteceu a partir daquele instante na sala de cirurgia, o próprio padre Vincent diz assim, o que aconteceu naquele momento é muito mais vivo na minha mente do que qualquer outra coisa. De repente eu vi uma cena que eu pude observar de cima. Eu vi uma pessoa machucada na cama, pessoas agitadas ao redor dela, ouvi um bip que indicava um coração parando. E eu estava preocupado com essa pessoa sem entender que era eu. Meu estado era de total bem-estar quanto a ele. E tudo isso durou mais ou menos 1 minuto, mas na minha percepção foi muito mais longo.
De repente eu virei como se alguém tivesse me puxando para cima, mas em vez de ver o teto, eu vi aquela famosa luz, imensa, que eu nunca tinha ouvido falar até então, que é muito mais potente do que a luz do sol, mas não ofusca. E essa luz me atraía, e eu flutuei até essa luz por alguns momentos. Mas diferente dos outros que dizem que viram pessoas queridas, ou até o próprio Jesus, eu não vi nada disso. Mas em mim aquela luz parecia habitada, não por uma pessoa visível, mas por uma óbvia presença que era amor, e um amor incondicional. E para mim, como eu iria aprender mais tarde, o amor é uma pessoa, é o Espírito Santo. Isso foi o que eu senti de um jeito muito profundo. E ele acrescenta, depois eu fui lançado de volta para o corpo, e aí foi o pior momento da minha vida. Apesar de ter sido o momento que o meu coração bateu de novo, eu senti todas as minhas dores acordar. Então eu passei por um monte de cirurgia, algumas lembranças do que tinha acontecido começaram a surgir, mas eu realmente não estava entendendo o significado daquilo tudo. E ele continua. Depois dessa recuperação, ele recebeu visitas de um capelão que ele ignorou, mas o padre não parava de visitá-lo. E esse sacerdote falou com ele que Deus nunca fez o mal, mas permitiu o mal porque ele respeita a liberdade humana. E estava usando aquele mal que ele permitiu para tocar o meu coração. Mas a conversão dele foi pouco a pouco, não foi de uma vez. Nos primeiros 2 anos ele disse que andou por todas as religiões do mundo. Mas uma vez ele ouviu no rádio alguma coisa interessante e descobriu que era o padre, aquele mesmo capelão que tinha atendido. Ele ligou para ele e aí continuou o seu caminho de conversão e de discernimento vocacional. E a própria experiência dele de quase morte, ele fala que foi de grande importância, mas não foi mágica, porque o que estava acontecendo no coração dele era uma obra do Espírito Santo. Além dessa experiência, ele teve a oportunidade de contar para o cirurgião o que tinha acontecido. E ele contou, e ele falou que tinha visto a massagem cardíaca, a conversa entre as enfermeiras, o que ele viu na parede, viu o nome do cirurgião lá no crachá, viu a enfermeira do lado da cama, e o médico ficou impressionado e diz, cientificamente, eu não posso garantir que você podia se lembrar disso, principalmente desse homem que estava ao lado da cama que você não tinha visto. E ele disse que acreditava em mim porque ele estava lá e eu estava contando tudo certo, mas aquilo não podia ser explicado pela ciência. E hoje, o padre Vincent Vincent Lafarge, que foi ordenado em 2010, agora é o capelão do hospital que ele mesmo foi salvo lá, e agora ele é o capelão e salva as almas lá, e essa experiência do Espírito Santo foi tremenda. E essa experiência do Espírito Santo que mudou a vida do padre Vincent, é aquilo que nós vamos clamar nessa noite de hoje. Quantas pessoas foram tocadas por essa pregação maravilhosa do nosso irmão Luiz Maria, por esse testemunho do nosso guerreiro angolano, e viram que o Espírito Santo faz novas todas as coisas, que o Espírito Santo pode preencher esse vazio interior, aliás, ele é o único que pode transformar esse vazio na presença dele. Ele é uma pessoa e o nome dele é amor. Por isso hoje é uma noite de clamor ao Espírito Santo, um clamor poderoso. E é hora de você levar outras pessoas a experimentarem também essa graça. Sai um instante do chat, deixe o seu like e parte para evangelizar. Parte generosamente, compartilha com todo